Hallo, liebe Leute, ich bin's, Renan, euer Deutschlehrer. Herzlich willkommen. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Renan, sou professor de alemão e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma pergunta muito popular entre quem está começando a aprender alemão, que é como aprender alemão rápido. Então, antes da gente entrar nesse tema, é preciso dizer que não há uma resposta exata para como aprender uma língua rápido, pois o processo de aprendizagem, ele é muito individualizado, cada um aprende melhor de uma forma, cada um tem seu ritmo individual, então não é uma matemática em que eu possa dizer para vocês, façam assim que vai dar certo, ou em tanto tempo vocês vão aprender. É muito importante você experimentando e conhecendo a forma como você melhor aprende, eh, e daí sim você encontra o seu caminho. Mas, no entanto, há alguns indicadores, né, que podem dizer para a gente mais ou menos quanto que demora para aprender uma língua, e a partir disso a gente pode pensar também como tornar esse processo um pouquinho mais veloz, digamos assim. Então, para começar, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre quanto tempo demora para aprender uma língua. E isso é muito interessante, porque a depender da fonte que você usa como referência, você vai ter respostas muito diferentes. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma mesma fonte que dá duas informações diferentes em momentos diferentes ali da página deles. Então, vamos começar com esse primeiro exemplo, que é a página do Goethe-Institut, que seria a representação cultural da Alemanha oficial no mundo inteiro. E eles oferecem, claro, cursos de alemão em todos os níveis. Então, cada subnível tem 64 horas aula e uma hora aula tem 45 minutos. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de 128 horas, são 128 horas de aula em sala de aula e cada hora tem 45 minutos. Então, temos aqui essa tabela. Para os níveis básicos, A1 e A2, nós precisamos de 128 horas de aula em sala de aula para cada nível. Para o B1, nós precisamos de 192 horas de aula, B2, 256, C1, 192, C2, 256 horas. Então, é importante ressaltar que isso aqui são horas em sala de aula, em que você vai estar dentro de uma sala com um professor onde o curso está acontecendo. Além dessas horas que estão descritas em sala de aula, nós temos que pressupor também que vocês vão realizar outras tarefas, né? Trabalhos de casa, pesquisas, vocês vão estudar por conta própria para poder melhorar os conhecimentos. Então, isso aqui é só, digamos, uma guia, né, para a gente saber quanto tempo você demoraria em cada nível de um curso de alemão. Então, cada nível aqui dura 6 meses, se você fizer num formato extensivo, dura um pouco menos se você fizer em um semi-intensivo, e no intensivo, menos ainda. Então, se a gente pegar aqui o nível B2, em que a pessoa já consegue se virar muito bem na Alemanha, você precisaria de, no total, 704 horas de aula em sala de aula para alcançar esse nível. Mas o próprio Goethe-Institut também, na sua página, dá as seguintes informações. Quando a gente vai olhar lá sobre as provas de certificação de proficiência em língua, as informações que são apresentadas são essas aqui, que para alcançar o nível A1 você precisa de 80 a 200 horas aula, A2 200 a 350 e assim por diante. Então, esses números divergem bastante, mas nos dão uma ideia de quanto tempo a gente precisa aprender para chegar, então, a um determinado nível. Então quer dizer que se eu pegar aqui 200 horas, eu vou estudar todos os dias e cronometrar quantas horas eu estudei. Quando eu tiver estudado 200 horas, eu quero ter completado o nível A1. Sim, pode ser que você consiga, pode ser que não. Como eu falei, é uma coisa bastante individual. Pode ser que você consiga muito antes, pode ser que você consiga depois. Tem vários fatores que influenciam na nossa aprendizagem. E é aí que eu entro um pouco nesses fatores que influenciam a aprendizagem. Para começar, a gente tem o ritmo individual, já falei bastante aqui. Tem gente que realmente precisa de mais tempo para digerir certos conteúdos, tem gente que vai mais rápido.
Nós temos também domínio de outras línguas. Então, alemão é a primeiríssima língua que você vai aprender depois do português, ou você já aprendeu inglês, já aprendeu espanhol, já aprendeu francês, já aprendeu italiano, e aí agora você está querendo aprender alemão. Qualquer uma dessas outras línguas, inglês, espanhol, italiano, francês, é uma grande ajuda na hora de aprender alemão. Por quê? O inglês, por exemplo, porque você tem uma origem em comum com o alemão, então muitas palavras são semelhantes. Ah, as línguas latinas, no geral, o latim influenciou bastante o alemão. Então você encontra também muitas semelhanças, por exemplo, no francês e no italiano, você tem muitas semelhanças gramaticais e lexicais com o alemão. Ah, assim, atualmente eu tenho muitos alunos internacionais, né, de todas as partes do mundo, e sempre que eu estou ensinando algum conteúdo novo, eu consigo dar uma dica em alguma língua, apesar de eu não falar essa língua. Então, tem uma certa palavra que existe em alemão, mas não existe em português, não existe em inglês. Eu pergunto, quem fala francês? É isso aqui em francês. E as pessoas entendem, então, num passo de mágica, né? Porque essas semelhanças ajudam. Além dessas semelhanças lexicais, o que ajuda também é a técnica, digamos assim, as estratégias para aprender uma língua estrangeira. Quando você já aprendeu inglês, você sabe que você tem que ter uma rotina, você sabe que você tem que sentar, que você tem que estudar, que você tem que fazer. Se você gosta disso, você tem que fazer tabelas com vocabulário, você tem que treinar. Então, você já sabe provavelmente como usar um dicionário. E todas essas habilidades, essas estratégias de aprendizagens, elas são aplicáveis em qualquer língua, entende? Então, se você já passou pelo processo de aprender inglês, o processo de aprender alemão é similar, você só tem que aplicar as mesmas técnicas com o alemão. A idade é um fator que influencia bastante. Se por um lado, cognitivamente falando, quanto mais velho a gente vai ficando, mais fechado o nosso cérebro vai ficando para as novas línguas. A gente tem esse aspecto, né? Então, pessoas com mais idade, elas vão ter mais dificuldade de aprender uma língua estrangeira, enquanto que crianças praticamente absorvem aquilo. Por outro lado, uma grande vantagem de você aprender uma língua como adulto, então, não sou mais criança, não vou aprender facilmente, tudo está perdido? Não. Como adulto, você já tem noções gramaticais, porque você já fala uma língua, então você já consegue comparar muito bem, você já consegue fazer abstrações, a depender ali do seu nível de escolaridade, você sabe o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo. Então, na hora de aprender uma língua, se o professor usar essa metalinguagem, esse vocabulário, você já tem um nível maior de abstração para poder comparar as línguas, e você já tem a sua língua consolidada dentro de você, e você pode comparar a sua língua com o alemão. Além disso, uma pessoa que já é maior, já tem mais idade, ela tem muito mais foco, não foco, mas assim, ela tem muito mais consciência do objetivo dela, e isso possibilita com que ela tenha mais foco na hora de aprender. Enquanto que uma criança, por exemplo, ela realmente absorve tudo, mas se a criança não estiver disposta a aprender, se ela odeia aquela língua, se ela odeia alemão, vai ser uma experiência traumática para ela, vai ser difícil para ela aprender, e pode ser que no final dessa aprendizagem, quando ela acaba de aprender, ela esquece tudo. Eu conheço algumas pessoas que estudaram na escola alemã desde pequeno, tiveram aula de alemão todos os dias, e hoje em dia só sabem falar Hallo, wie geht's? E é isso que eles sabem, porque eles não gostavam de alemão, e então eles só estudavam ali porque tinha que estudar, fazia aquela decoreba, e depois que se formou, esqueceram tudo. E muitas dessas pessoas se arrependem depois, porque quando você é criança, você não tem noção do quão importante é aquilo que você está aprendendo, e aí você não dá valor, e aí depois, mais na frente, você precisa daquilo e você pensa, poxa, devia ter valorizado. Então, se por um lado as crianças aprendem mais rápido e com mais facilidade, elas têm muito menos consciência. E os adultos, então, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas têm muito mais consciência. E um outro fator que é muito, muito importante, já falei para vocês disso em outros vídeos, é a motivação. Não adianta você querer uma língua se você não está motivado. Vamos supor aqui, e já vou entrar até no próximo fator, que é a disponibilidade de tempo.
Vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia de segunda a sábado. Será que no domingo, que é o único dia livre que você tem para lazer, que você tem para si mesmo, você vai querer sentar e estudar uma língua estrangeira? Só se você estiver muito motivado. Então, sem motivação, nada vai para frente, entendeu? E a motivação ela é tão importante que eu vou falar um pouco sobre ela mais para frente. E outro fator que tem que ser levado em consideração é a disponibilidade de tempo. Não adianta eu querer aprender alemão rápido, quero aprender alemão, quero ser fluente, sendo que eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sábado, e no domingo ainda tenho que arrumar casa, fazer compras, cuidar da minha família. Então a gente também tem que ser realista. A gente tem que pensar, ok, quanto tempo eu tenho para aprender essa língua? Eu vi lá que, em média, eu preciso de 120 horas para completar um nível, um subnível, né? Então, quanto tempo eu posso estudar na minha rotina para poder alcançar esse nível? Então, isso é uma pergunta também que tem que ser feita. E aí, falando um pouco sobre motivação, é muito importante que a motivação seja positiva e não negativa, ok? E o que eu quero dizer com uma motivação positiva e não negativa? Vou dar alguns exemplos. Uma motivação positiva foi quando eu quis aprender alemão. Eu pensava, eu quero aprender alemão para falar com os meus amigos na internet que eu tinha que eram alemães. Eu quero aprender alemão para um dia ir para a Alemanha. Outras motivações aqui são: eu quero aprender alemão para ler Goethe em alemão. Esse nunca foi meu objetivo, mas pode ser o objetivo de alguém. Então prestem atenção que essa motivação ela começa com o verbo querer. Eu quero aprender. Agora, uma motivação negativa. Eu tenho que aprender alemão, senão eu não vou passar na prova de certificação. Na prova de certificado B1, B2 ou C1. Ou então, eu tenho que aprender alemão, senão não vou conseguir um emprego na Alemanha. Essas, pela minha experiência, eu acredito que essas experiências que começam com tenho que, elas só criam pressão na gente, o processo fica frustrante, porque você começa a se cobrar demais em relação a esse processo, e é uma experiência muito traumática. Eh, vou usar o meu próprio exemplo. Vocês sabem que eu já morei na Alemanha, já morei também na Itália. E a Itália não foi uma coisa assim que eu decidi, né? Ela aconteceu de acordo ali com os meus estudos e eu caí de paraquedas naquele país. Então eu cheguei muito com uma atitude de que eu tenho que aprender italiano porque eu moro aqui agora e porque eu tenho que aprender a me comunicar com essas pessoas. E assim, foi muito mais difícil para mim aprender italiano, engatar, né, na aprendizagem com essa língua, estabelecer uma rotina, porque foi uma motivação em forma de cobrança e não foi uma motivação em forma de vontade, entende? Então, todo mundo quando me perguntam, o que que é mais difícil, alemão ou italiano, eu digo, olha, para mim alemão foi muito mais difícil, porque eu queria aprender, eu tinha o maior prazer em sentar e estudar alemão, e italiano era uma coisa do tenho que, eu tenho que aprender italiano, eu tenho que, e, obviamente, esse tipo de motivação é muito fraca. Você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, obviamente, se você tem uma prova de certificado que você vai fazer porque você quer migrar para a Alemanha, obviamente, claro, essa motivação, ela vai te mover. Mas eu não sei se ela é tão motivadora, se ela tem tanto potencial quanto uma motivação que eu diria que genuína, que é você ter essa vontade realmente de aprender. Entende? Ah, eu realmente, era um hobby para mim, um hobby. Se eu estava entediado, eu pegava, sentava e começava a estudar alemão. Então, tem que se pensar nisso. Qual é a sua motivação para aprender alemão? E então chegamos no próximo aspecto, que é o tempo. E aí, a minha principal dica em relação a tempo é priorizar a frequência em relação à quantidade de tempo. Todos nós somos adultos, ou muitos de nós, né, que estamos aqui assistindo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do nosso próprio corpo, da nossa saúde, e tudo isso custa muito tempo. Então, praticamente todo mundo que eu conheço diz, cara, eu não tenho tempo para aprender, eu não tenho tempo de chegar e sentar e ficar 4 horas aprendendo, ou então 3 horas, 2 horas. Então, assim, é realmente um esforço. Então, uma possibilidade é você priorizar a frequência do que o tempo. O que você acha que é melhor? Você praticar todos os dias 15 minutos de alemão, ou você uma vez por semana sentar e estudar 1 hora e 45 minutos? É o mesmo tempo,
mas a chance de você esquecer o que você estudou em uma semana é muito maior do que se você está olhando para aquilo todos os dias. Então, a frequência, ela faz bastante diferença. Outra, outra coisa que deve ser dita em relação ao tempo é que a gente precisa estabelecer uma meta diária de aprendizagem e priorizá-la. Então é o seguinte, se eu vou aprender 15 minutos de alemão por dia, isso tem que estar nas minhas maiores prioridades. Eu acordei, então eu vou tomar café e eu vou aprender 15 minutos. E daí eu já estou livre, digamos assim, dessa atividade. Porque se a gente deixar aquilo para o final do dia, quando eu acabei de chegar do trabalho e eu estou cansado, as chances de eu não fazer aquilo, né, de eu não cumprir com essa tarefa que eu estabeleci para mim mesmo, é muito grande. Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como otimizar o tempo de aprendizagem de alemão, ok? Já que todo mundo está com pouco tempo, o que que eu posso fazer nesse pouco tempo para aprender melhor alemão? Então, uma dica que eu dou bastante é utilizar o celular e o computador, pode ser um, pode ser outro, em alemão. A princípio, as pessoas ficam com muito medo. Como assim eu vou usar o meu celular em alemão, mas eu não falo nada dessa língua? Gente, a gente está super acostumado a usar celular todos os dias e a usar computador todos os dias. Então, por mais que a gente não entenda o que está escrito ali, a gente conhece a interface. A gente conhece a interface do computador e a gente conhece pelos símbolos, pelos sinais, a gente entende o que está acontecendo ali. E aí, no começo é estranho, mas depois de um tempo, eu vou dizer para vocês que vocês até estranham quando vocês colocam o celular de novo em português. Então, é uma forma de aprender alemão. No computador, então, é melhor ainda, porque os computadores são muito inteligentes. Então, por exemplo, no Windows 11, o meu computador, por exemplo, ele foi comprado na Europa, então eu não sei porque eu não tenho opção de colocar ele em português. Então ele está em alemão, que é a língua que eu domino, que foi oferecida ali na hora de fazer a instalação no computador. E essa é a primeira vez que eu realmente uso o computador em alemão. Antes eu só usava o celular, porque eu pensava assim, o computador é muito sério para usar em alemão, vai que eu não entendo qualquer coisa. Então até eu tinha essa insegurança. Mas o Windows 11, por exemplo, ele é tão inteligente, se eu boto lá na barra de busca painel de controle, ele vai me mostrar Systemsteuerung. Ele vai me mostrar em alemão, mas pelo ícone você pode entender que isso aqui é o que eu procuro, né? Então, é uma ótima opção para você estar praticando alemão sem nem perceber que você está praticando, né? Você está simplesmente usando um eletrônico que você tem. Agora, outra dica muito útil é a seguinte: utilizar o serviço do Google, da Amazon ou da Apple, a depender do qual você usa, o serviço de voz, em alemão. Então você vai lá, vai configurar esse serviço em alemão e você vai poder falar com o seu Google. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Por exemplo, ok, Google, wie ist das Wetter in Rio? Aktuell ist es in Rio de Janeiro überwiegend bewölkt bei 21 Grad. Ok, Heute wird es teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad. ok, então tá vendo? Eu perguntei para o Google como é que está o tempo no Rio de Janeiro, ele me deu uma resposta. Então, essa é uma forma, por exemplo, de treinar. Você vai treinar a compreensão auditiva ouvindo essas respostas que o Google te dá. Eu vou fazer um próximo vídeo só para falar sobre como utilizar o celular para treinar pronúncia, para treinar a competência auditiva. Então, esse é tema para um próximo vídeo. Outra dica é otimizar o tempo que já seria mesmo perdido, ou seja, fila de espera, no transporte público. Um exemplo que eu anotei ali é o caderno de exercícios. Quando eu era da faculdade, eu precisava de 1 hora e meia para chegar na universidade. E eu tinha sempre um caderninho, que era, na verdade, uma xerox de um livro de alemão com vários exercícios. E aí eu imprimia uma parte, fazia uma fotocópia, né, de uma parte, recortava, grampeava, e aquele era o meu caderninho de exercício. E aí, quando eu estava ali no ônibus entediado, se não tinha ninguém do meu lado para conversar, eu ia fazendo aqueles exercícios. E ali eu ia treinando e aprendendo muita coisa no caminho para casa. Então, esses pequenos tempos, eles podem ser otimizados.
Então, por exemplo, no transporte público, vocês podem também ouvir podcasts. Ah, Tem podcasts atualmente em todos os níveis, então tem aqueles podcasts para quem é super iniciante que vai falar cachorro, der Hund, maçã, der Apfel, e você só vai repetindo. Tem os intermediários, tem os avançados. Se você é avançado, então você pode ouvir a própria mídia alemã, né? Rádio alemã, Deutschlandfunk. Vou falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. E, obviamente, vocês podem ouvir esses podcasts, essas mídias, limpando a casa, indo no mercado, fazendo várias outras atividades. Outra dica que eu gostaria de dar é encontrar amigos podcasters. Quem não tem aquele amigo que gosta de gravar um podcast no WhatsApp, né? Amigo, posso mandar um áudio? Aí manda lá aquele áudio de 5 minutos. Eu sou um deles. E eu também tenho muitos amigos que são podcasters em alemão. Então, eu mando lá aquela mensagem, como é que você tá? Vem aquele áudio de 10 minutos em alemão. E aí eu guardo estrategicamente para quando eu estiver lavando louça, limpando a casa, eu boto lá o play, vou ouvindo. E aí eu sempre aprendo alguma coisa nova com os meus amigos assim. Outra coisa que ajuda muito, a gente está sempre com o celular na mão, então tem muitos aplicativos que a gente pode usar para aprender no tempo livre ou então num tempo de espera. Alguns exemplos aí que eu já dei em outros vídeos: Babbel, Busuu, Duolingo, Rosetta Stone. E dois que eu gosto muito são o Anki e o Quizlet. O Anki e o Quizlet eu gosto muito por quê? Porque no Anki e no Quizlet você mesmo produz o material que você vai estudar. E quando você produz esse material, a chance de você fixar aquele conteúdo é muito grande, né? O grande problema é que se você não tem muito tempo, você não vai conseguir produzir tanto material para você estudar. Mas tanto o Anki como o Quizlet oferecem conteúdo já pronto para você simplesmente fazer o download e estudar. O Quizlet tem um pouquinho mais de funcionalidades, então ele tem alguns jogos diferentes. O Anki é muito basicão, mas eu gosto muito porque é totalmente gratuito e não tem propagandas. Outros aplicativos que eu gosto muito e que estão disponíveis aí na Play Store, na App Store e etc. Tem um, por exemplo, que se chama DAD Das, que aí já são aplicativos mais específicos, né, focados no seu objetivo. Então, esse, por exemplo, é só para treinar se um substantivo é DAD Das. Ele vai te dar um substantivo, você vai dizer DAD ou Das, e ele vai dizer se você está certo ou não. Tem um outro aplicativo também, que se chama Test zu Deutsch Grammatik. Olha, na minha opinião, tem um erro aqui de declinação, mas o aplicativo se chama assim, tá? Test zu Deutsch, minúsculo, aqui eu errei, Grammatik. A1C1. Então, é um aplicativo que tem vários mini testes de gramática que vão do nível A1 até o C1. E são sempre testes de 10 perguntas. Então, às vezes, você está ali numa fila, que você vai ter que esperar 5 minutinhos, você vai lá, abre um teste no seu nível, faz e faz o teste. E nesse teste a gente sempre aprende alguma coisa, ok? Outra dica: consuma em alemão os conteúdos que você já conhece em português. Então, por exemplo, você pode, depois de ter ouvido as notícias em português, você pode ouvir as notícias em alemão. Temos então a DW, que seria a Deutsche Welle, a página oficial lá desse canal alemão. Temos o Tagesschau, que é o que seria o equivalente ao Jornal Nacional para a gente, né? Na Alemanha é o Tagesschau, tem maior audiência. Então, eles têm um quadro que se chama Tagesschau in 100 Sekunden, que é, então, o Tagesschau em 100 segundos. E eles dão as principais notícias do dia em 100 segundos. Muito bom. E tem também Deutschlandfunk, para quem... Deutschlandfunk Nachrichten, para quem quer ouvir um pouquinho de notícias, assim, com mais tempo, né? Eles fazem conteúdos, assim, de 5, 10 minutos. Obviamente, vocês vão perceber que tem notícias que são específicas para o Brasil, então, quando começar lá a falar de inflação, de preços, de política nas notícias do Brasil, obviamente isso não vai ser falado nas notícias em alemão, mas geralmente o noticiário internacional, ele é de interesse comum, então ele vai se repetindo. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu, sei lá, na França, vai ser dita no Brasil, mas também vai ser dita em alemão. E aí, com isso, vocês vão aprendendo. E façam essa experiência de ouvir por pelo menos uma semana, todos os dias, as notícias em alemão. Vocês vão ver que no começo você pensa assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Depois vocês começam a entender mais. E depois vocês vão perceber que vocês entendem tudo sem nem precisar se concentrar. Vocês podem estar lavando a louça, patinando, andando de bicicleta, que vocês estão entendendo o que está acontecendo ali. Ok? Então essas são minhas dicas. Lembrando que a Deutsche Welle também tem a
Langsamer gesprochene Nachrichten, que são então as notícias lidas em uma velocidade bem lenta. Então, para quem é bastante iniciante, gostaria de uma coisa mais devagar, também tem essa opção. Eles pegam as principais notícias da semana e produzem, então, um boletim bem pequeno e que é lido bem devagarzinho. E também tem a transcrição para quem quiser ler. Para quem já é um pouco mais avançado, ler livros em alemão, livros que você já tenha lido em outra língua, então você já leu um certo livro em inglês ou em português, releia em alemão. Você vai ver que a sua leitura vai estar muito menos preocupada em entender todas as palavras, porque você já conhece o contexto, já conhece a história, já conhece o que está acontecendo, e vai ser uma leitura muito mais de descoberta, de, oh, nossa, é assim que é essa palavra em alemão, ok? Agora sim eu vou chegar na pergunta final. Afinal, é possível aprender alemão rápido? Como eu faço para aprender alemão rápido? Como vocês estão lendo ali, não tem segredo mágico, é preciso investir muito tempo e muito esforço, ok? Então não tem uma receita de bolo que eu vou dizer, façam assim que vai ser muito rápido, façam assado que vai ser mais fácil. Esse processo é individual. Eu sei que o link aqui, o título do meu vídeo é bastante atrativo para chamar as pessoas como aprender rápido, mas a verdade é que não tem um jeito que eu possa dizer, façam assim que vai ser rápido. Cada um tem que encontrar o seu jeito de aprender e você encontrando o seu jeito, o jeito que você gosta de aprender e tendo prazer nisso, você consequentemente vai aprender rápido. Mas uma tendência que a gente pode observar é, quanto mais tempo você investe em aprender, mais rápido você vê resultados, ok? E- mas aí lembrando que a motivação também tem um, um papel muito importante. Então, você pode investir muito tempo, mas estando pouco motivado, talvez esse resultado seja atrasado, ok? Então, assim, não entrego para vocês uma fórmula, uma receita de como aprender alemão super rápido, mas, como vocês viram, eu entreguei várias estratégias que podem ser aplicadas para otimizar o tempo no dia a dia e que, aliadas a uma motivação grande, com certeza vão sim acelerar o ritmo da sua aprendizagem, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigado, então, se vocês assistiram até o final. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Não deixem de compartilhar o vídeo se vocês gostaram, de comentar. E eu estou curioso para saber a experiência de vocês. Como está sendo a experiência de vocês em aprender alemão? Se está sendo uma motivação mais eu quero aprender alemão, como foi a minha, ou uma motivação eu tenho que aprender alemão, ok? Deixem aí nos comentários as experiências de vocês. Muito obrigado por ter assistido até o final. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.